Prenome é Jorge. Meu nome é Marcos, meu sobrenome é Jorge. Eu sou de origem árabe, família árabe, mas misturadíssimo, né, com outro tipo. Então eu sempre fui Jorge, e demorei para entender que eu era Jorge, porque eu sou Marcos e meu sobrenome era Jorge. Demorei muito tempo para... Agora eu coleciono estátuas de São Jorge, etc. Eu gosto muito dos nomes de Jorge, mas demorei um bom tempo para gostar do nome. Salve, Jorge! Salve, Jorge. Bom, Marcos, Fala, Marcos, agora. Claro. Descansar o Jorge, né? Queria dizer que é um prazer, sou fãzaço de Estômago. Obrigado. E um dos melhores filmes que eu já assisti. Poxa, que prazer. Corpo Celeste também foi bacana. Que legal, assim. Pegaram assim, diferente do drama, que geralmente a gente vê no cinema brasileiro. Eu queria saber como você, de Corpo Celeste, chegou no livro de Jorge. Então, depois que eu acabei os 2 primeiros filmes, eu estava numa fase muito boa, assim, né? Estava trabalhando num outro projeto, que é o meu próximo filme, O Mundo Cão, que estreia no final do ano. Eu já filmei e estou finalizando. E a Warner, em 2009, me convidou, me fez uma ligação, na verdade, a Total Filmes. E a Warner, a Total Filmes me ligou do Rio de Janeiro e disse: você está interessado em adaptar um romance do Jorge Amado? Eu falei: qual? Os Velhos Marinheiros ou O Capitão de Longo Curso. Eu falei: poxa, eu não lembro muito bem do romance, porque eu tinha lido o Jorge Amado toda a minha juventude, mas não me lembrava desse romance. Eu tinha lido, inclusive. Eu falei: vou ler de novo, e eu te respondo. Pedi um tempo. Eu reli o romance, adorei. Vi que era potencialmente uma história fabular muito bonita. Um filme que eu sentia, né, no meu estilo, assim, de fazer. E aí aceitei. E aí embarquei numa viagem que demorou 5 anos para chegar na Terra. 5 anos que... ainda que a gente fale assim, poxa, 5 anos para fazer um filme, mas como você absorveu bem. Eu tive a oportunidade de ver o filme hoje, gostei bastante. Da relação que é assim, vamos falar assim, no geral, o público, como o público vê o próprio país, mas às vezes não tem a coragem de falar. Hoje, crescido mais, né, desde 2013, as manifestações e tal, mas tanto o livro quanto o seu filme tocam bem nessa ferida. Que legal você relacionar isso, porque é um subtexto muito interessante do filme. Questão assim do nepotismo, da corrupção, né, de como uma pessoa às vezes se instala fácil no ambiente, né, na mentira. Eu queria que você dissesse como você enxergou isso, a relação que você pensou do livro com o momento de hoje no Brasil. É interessante você tocar nesse assunto, porque algumas pessoas que viram o filme disseram: que filme leve, que filme gostoso de ver, né? E de fato a minha intenção era fazer um filme leve, um filme gostoso, mas com um subtexto que também está no Jorge Amado muito, muito claramente, que é esse subtexto cítrico, cáustico com a sociedade. Então o grande drama do Vasco, né, é ele não ter um título. E o grande, segundo Chico Pacheco, a grande solução para isso é uma fraude. Né? Então é espetacular que você faça essa pergunta, porque ninguém perguntou esse aspecto ainda. Na verdade, o Chico Pacheco é um homem também cáustico, né, cítrico contra o sistema, porque ele tem lá um processo, ele é um ex-fiscal, ele é um ex-funcionário público aposentado, e ele vive falando mal dos juízes, né? Aquele juiz corno, aquele juiz ladrão, ele é um cara que reclama o tempo todo, e isso também o incita a tentar, quando ele conta a fraude do Vasco, do Jorge, que o transformou em capitão, ele o faz com um grande ranço, assim. Mas a gente não sabe se é verdade também, porque a gente não sabe até que ponto o Chico não está inventando as histórias que ele conta do Vasco. Que tem essa dualidade no romance, mas sobretudo no filme. Eu deixei ainda mais dual esse aspecto no filme. Mas é muito pertinente você dizer isso, porque as coisas que eu coloco que eu coloquei na boca do Chico e que o Jorge colocou na boca do Chico inicialmente, são sem dúvida uma crítica ácida à nossa sociedade, muito ácida e sarcástica. Porque na verdade, algumas das histórias contadas no duelo dizem assim: você também não mente? Te sugerem como espectador. Você já nunca fez isso? Você nunca mudou um pouco a realidade para que ela se acomodasse melhor aos seus próprios objetivos? Quem é que não mente? Quem é que não inventa um pouquinho disso, da mitologia em torno de si? E isso é um subtexto importante do filme, que é um dos estratos. O que eu procuro muito nos meus trabalhos é que meus filmes têm diferentes níveis de leitura. Eu gosto de fazer filmes populares, que todo mundo entende.
Mas se você rever o filme de novo, o Duelo é um típico filme que, se você vê de novo, você vai ver coisas que você não viu antes. Você foi bastante sagaz na tua primeira leitura, porque você já captou aspectos bem interessantes do filme. Tem gente que vai captar esse aspecto só quando vê de novo o filme, uma segunda vez. E acaba não dando spoiler, né? Acho que muita gente lê o livro, o final que é também brasileiro, né? Que não é muito brasileiro. Tem cara que se safa. Exatamente, exatamente. Por um acaso, assim. Mas aí que tá. No livro era mais um acaso. Tá? No romance do Jorge Amado era realmente assim. Na verdade, no romance era diferente. No romance, os ventos, a natureza ajudava o Vasco. Não era um acaso. Os ventos, vinham ventos do mundo inteiro, se reuniam em cima de Belém e ajudavam o Vasco. Ora, eu até poderia ter contado isso. Tem uma primeira versão do roteiro que era ainda mais fantasiosa, mas que tinha 140 páginas, um filme de 3 horas, que não era viável, que eu fiz para provocar as direções que a gente tinha que ir. Tinha um pouco isso, essa natureza ajudando o Vasco. Quando eu sequei isso, eu deixei também a tempestade mais seca, um pouquinho mais objetiva. No entanto, eu coloquei numa cena do filme uma alusão ao fato de que o Vasco, alguma coisa ele sabe de meteorologia. Quando ele dá a resposta no exame de admissão para virar capitão, a pergunta que ele está acabando de responder, e a última pergunta do concurso, é sobre meteorologia. Como se prevê uma tempestade? E ele diz isso, só que, né, obviamente, quando a gente ouve, a gente não sabe o que ele está falando. Se você rever o filme, você vai entender. Inclusive, a maioria das pessoas acredita que vão rir mais do que captar. Exatamente, é uma cena que todo mundo ri, porque ele está falando decoradamente, ele está papagaiando uma coisa que ele decorou, né? Mas, na verdade, ele está falando de nuvens de meteorologia. Você pensou no Joaquim, o personagem? O Joaquim estava numa lista. Quando eu comecei o projeto, eu fiz um tratamento para a Warner. Eu fiz um roteiro, o primeiro roteiro, a primeira versão do roteiro, e um tratamento, explicando como eu ia fazer o filme. Explicando como é que ia ser os efeitos especiais, como é que a fantasia ia se realizar, as câmeras iam, o balé das câmeras, né? Porque o filme tem um pouco de... a câmera frequentemente se move, né? Ela está muito em movimento. É um filme que eu dediquei muita atenção à câmera, que não é uma característica tão minha. Em alguns casos, os meus filmes sempre têm planos complexos, alguns planos complexos. Esse filme ele é muito desenhado, mais do que os outros filmes. Mas quando eu fiz isso, eu apresentei para a Total Filmes, que é a produtora do filme, e para a Warner Brothers, que é a distribuidora, apresentei o tratamento do roteiro, eu expliquei mais ou menos como eu ia fazer, ia transformar aquelas histórias em imagem, né? E falei um pouco dessas câmeras bailarinas, desse processo todo que eu pretendia filmar. O roteiro depois sofreu várias alterações, mudou até de título. O título do filme mudou no decorrer do tempo, foi um título escolhido pela Warner. Mas estava bem claro no começo essa intenção de manter o sarcasmo e o personagem. E o Joaquim, eu fiz um estudo do perfil do Joaquim. Joaquim não, desculpa, do Vasco. Quem poderia fazer o Vasco? Eu fiz uma lista de uns 10 atores internacionais, para que eles tivessem... A gente pensava sempre em trazer alguém de fora. A ideia era trazer um ator internacional. E o Joaquim estava nessa lista. Sem contatá-lo, eu coloquei como um ator que poderia viver o personagem. Aí, passado um certo tempo, a produtora e a minha esposa estavam no Rio de Janeiro e me mandaram uma foto. A mulher mandou uma foto. Marcos, acabei de encontrar o Vasco. E era o Joaquim. O Joaquim estava filmando Vermelho, Brasil Vermelho. Vermelho Brasil. Vermelho Brasil. Exatamente, passou agora. Ele estava filmando Vermelho Brasil no Rio de Janeiro. Minha esposa e a Valquíria, que é a produtora do filme, me encontraram, fotografaram ele e mandaram para mim. Eu peguei um avião e fui para o Rio. Ele estava filmando, entreguei o roteiro na mão dele e falei, você tem que ver isso aqui. Eu olhei para ele e falei, pô, é o Vasco. Estava com uma barba, ele estava com aquela barba do personagem do Vermelho Brasil. E aí o cara leu em 2 dias, 3 dias depois a gente se encontrou e ele quis fazer o filme. Daqui a pouco ele faz a trilogia no Brasil, né? Pois é, cara. Ele é um grande ator. Como é que você estava falando assim dos efeitos, o que você desenhou buscando uma áurea lúdica, né? Eu achei legal que você no filme tá o Vasco contando uma história e de repente quem está ouvindo começa a ver ali no momento a história acontecendo. Isso é engraçado e bonito ao mesmo tempo. Isso estava escrito no roteiro, né? Assim, eu escrevi isso no roteiro, faz parte do modo como eu imaginei o filme ainda escrevendo. E parte de uma ideia do Jorge Amado,
levar às últimas consequências o que ele escreve, dizendo que quando o Vasco contava, as pessoas se sentiam nos lugares. Ele descreve dessa maneira. Eu falei, eu vou fazer as pessoas estarem nos lugares, vou fazer o bar de Periperi virar um Titanic, entendeu? As coisas vão balançar e eles vão estar como se estivessem no navio. Só que eu não queria fazer isso de uma maneira muito ficção científica, porque o que ambos os personagens contam, o Vasco e o Chico, são histórias. Eles estão representando a realidade. Talvez histórias inventadas, talvez histórias um pouco deturpadas. O Chico também, né? Quando ele conta as suas histórias, certamente ele exagera um pouco, né? Quando eu criei a Pensão Monte Carlo, que é uma história do Chico Pacheco, ela é linda, né? As mulheres são lindas, o ambiente é todo vermelho, porque o Chico também é um contador de histórias. Ele colore as suas histórias tentando chegar no Vasco. Ele quer competir com o Vasco com as suas histórias. Então não tem realismo nisso, né? A ideia não foi fazer uma coisa realista, um prostíbulo realista de Salvador dos anos 50. Não foi essa a ideia. A ideia foi fazer uma coisa um pouco teatral, uma representação da realidade. Então a minha ideia sempre foi fazer um efeito que misturasse uma representação da realidade cenográfica com um efeito especial. Então aquela fumaça que nos leva para cá, naturalmente é um efeito especial. A bailarina quando dança, ela move a fumaça em volta dela, né? Tem vários efeitos que eu uso, efeitos cenográficos de set como efeitos de finalização requintadíssimos, 3D, 2D. Os efeitos são bastante requintados, mas eles não são de ficção científica. Aquela cena do iceberg, por exemplo. Ele mistura técnicas de 3D, técnica de 2D e técnica de cenário. A porta realmente se abre. Realmente atrás da porta tem uma cabine de comando, mas depois da cabine de comando não tem mar, evidentemente, não tem navio, né? Aquelas janelas, elas existem de verdade e o iceberg foi colocado fora delas, né? Então é uma mistura de efeitos de cena e efeitos de pós-produção que dá um look diferente para o filme. Não é nem ficção científica, nem é um filme americano e nem é um filme, nem é teatro, é uma coisa diferente, né? É uma coisa para o filme. E os efeitos foram muito desenhados, você disse bem, foram todos desenhados, shooting bordados, ou seja, fizemos shooting board de todos os planos que tem efeitos. Tem planos ali que são complicadíssimos, sequências que são complicadas mesmo. Tem sequências inteiras filmadas em fundo verde, porque os atores não tem nada atrás deles. Ô Marcos, a gente conversando aqui de efeitos, a gente percebe no Brasil digamos assim, estagnado com certos tipos de produção. O que você acha que falta no cineasta brasileiro, no diretor de filme, melhor dizendo, brasileiro, para encarar mais desafios, pensar diferente? Posso ser crítico mesmo? Assim, eu vejo a nossa categoria profissional um pouco dividida no Brasil entre dois extremos muito bem definidos: o cinema comercial e o cinema autoral. Então, assim, existem os nossos colegas autores, existem os nossos colegas diretores comerciais. E eu acho isso uma construção perniciosa para o cinema brasileiro. O cinema de autor, ele tem que ser comercial, e o cinema comercial é autoral. Porque você, como diretor, será sempre um autor. Não importa se está fazendo um filme que foi escrito por outra pessoa, que é produzido por outra, você não manda no filme. Mesmo que você não mande no filme, você dirigiu, você vai colocar seu coração nele. Então eu não entendo porque a gente são filmes comerciais, são filmes autorais. Essa divisão não deveria nem existir. Na verdade, a gente devia fazer bons filmes comerciais. Filmes bons, filmes para o público, mas que sejam filmes inteligentes, filmes bons. Eu digo filmes bons, eu digo no sentido amplo. A minha proposta é fazer filme para o público, mas não subestimar o público. Eu não miro fazer 2 milhões, 3, 4, 5 milhões de espectadores. E para isso, deixar rasa a minha produção. Eu miro que as pessoas gostem do filme, mas que as pessoas entendam as meus filmes. Eu não miro fazer filmes para mim mesmo, para um grupo de 5 pessoas. Eu quero trazer o grande público. Se você pensa, O Estômago é um filme assim. É um filme que chegou no grande público. Ele começou pequenininho, porque as pessoas diziam, é um filme de autor, é um filme que tem pegada diferente, é um filme... O que ele é? O que ele é? Ele é um filme, é um drama, é uma comédia, ele é uma mistura das coisas, mas ele foi se afirmando. Ele ficou 8 meses em cartaz no Rio de Janeiro, aí passou um ano, ele ganhou os prêmios da Academia, ele foi para o mundo, foi para 24 países de distribuição comercial em 24 países, é um dos filmes brasileiros mais distribuídos no exterior. Virou um cult em vários países, na Espanha, na Holanda. Recebi recentemente um livro sobre o estômago publicado em holandês, só sobre o filme, só sobre isso, sobre o estômago.
Então, assim, um filme que, com o passar do tempo, ele foi se afirmando como um filme de público. O cara da Variety tinha chamado o filme, ele achou o Stallman um filme de massa. E aqui ele foi visto inicialmente como um filme de autor. Porque ele é isso, ele é um filme de autor, com uma forte pegada de autor, mas que foi feito para o público. E todo mundo entende, cada um do seu jeito, né? O cozinheiro vai entender de um jeito, o cara que foi preso vai entender de outro. Eu apresentei o filme no Estômago, numa prisão em Portugal. Atrás de mim tinham centenas de prisioneiros de um lado e carcereiros do outro. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu tô louco. De repente, no final do filme, um banquete, todo mundo rindo, olha para trás, estavam uns dois grupos indo, os presos e os carcereiros. Quer dizer, tem que fazer filme assim, cara. Você tem que fazer filme para os presos e para os carcereiros. Não a metáfora do poder envolvida nisso. Quero dizer, você tem que fazer filme para todo mundo tem que entender. O Duelo é um filme que todo mundo vai entender. A pessoa, o analfabeto vai ver o filme e vai entender do jeito dele, ele vai entender a história. Mentiroso, o cara que diz que eu estou mentiroso. Agora, o literato vai ver de um outro jeito, o cineasta vai ver de outro jeito. A gente tem que colocar, mas isso é difícil, porque isso exige que o cineasta, no caso o diretor, trabalhe todos esses níveis ao mesmo tempo. Então, no filme estão semeados, neste filme estão semeadas, como você bem levantou, tem uma questão da fraude, do jeitinho brasileiro, né? Tem a questão da amizade, tem uma questão específica que está semeada no filme também, da construção do mito, né? De como a gente constrói os mitos em volta da gente. Se você quiser ler dessa maneira, você vai ler dessa maneira. Agora, se você quiser sentar 1h45 e se divertir, você vai dar risada, vai se emocionar e vai sair do cinema leve. E acho que os filmes, a gente deveria fazer mais filmes, não vou ser arrogante ao dizer como este filme, a gente deveria fazer mais filmes com essa característica, que podem funcionar para todos os públicos. E sair do marasmo, né? Sair, é o que faz os argentinos, de certa forma. Os argentinos fazem ótimos filmes, mas que são vistos por 4, 5 milhões de espectadores. Ótimos filmes, suspenses, fazem filmes de amor. O que é O Segredo dos Seus Olhos, se não um filme de amor? Policial de amor? É uma mistura, um filme policial que é um filme de amor, que todo mundo viu, cara. Então, os argentinos fazem isso, a gente vive dizendo, mas eles fazem isso, e não entende que a fórmula deles é simples, é fazer filmes bons, com bons roteiros e que todo mundo entende. O que é que você pode adiantar de Mundo Cão para quem vai ficar perdido assim? Que filme é esse? Mundo Cão é um projeto cujos protagonistas são Lázaro Ramos, né, um ator baiano, que é um dos maiores atores brasileiros, assim, evidentemente, um grande ator. O Babu Santana, né, que fez o Timaya e fez o Estômago, né, no meu Buju, e a Adriana Esteves. Como os 3 protagonistas, e mais um menino de 10 anos que eu encontrei na periferia de São Paulo, e uma menina de 18 anos que eu estou lançando no mundo, já vai fazer novela da Globo, e se chama Tainá, e que também encontrei na periferia de São Paulo. Ele faz o filho do Lázaro, não é isso? Filho do Babu. O Babu é casado com a Adriana e tem 2 filhos, a Tainá, que é uma menina morena linda, e o João, que é um menininho também moreno, parece muito Babu, assim, um gurizinho que é Babu. Ele é um caçador de cães da carrocinha, ele captura cães vadios, um cara super de bem com a vida, e um dia captura um cachorro, depois de 3 dias esse cachorro é sacrificado, como se usava em 2007, o filme se passa em 2007/2008, e chega o dono Lázaro Ramos, é o personagem do Lázaro, é um temido bandido, ninguém conhece, mas ele é um grande bandido, e ele se dispõe com o Santana, e aí começa uma história pessoal que vai mudar a vida dos dois. É um filme de vingança, é um filme de violência, sem ser violento. E é uma porrada, é uma pucada, assim. E ao mesmo tempo é um filme de suspense, como a gente faz poucos no Brasil. Uma tentativa de fazer um suspense diferente, assim, do nosso jeito. E depois do Mundo Cão, quais são os Tem mais um projeto, mas eu não posso anunciar ainda, porque é um projeto muito diferente, muito diferente, é um jeito diferente de fazer as coisas, e eu vou poder falar dele só depois do Mundo Cão, infelizmente. Você tem que guardar esse segredo. Tranquilo, Jorge. Obrigado. Prazer com você. Nunca mais vi uma coxinha da mesma forma. Que bom, que bom. Com licença. Os senhores sabem onde mora um certo Vasco Moscoso de Aragão, capitão de longo curso? Isso aqui é seu Vasco Moscoso de Aragão. Seu Vasco Moscoso de Aragão. Comandante Vasco Moscoso de Aragão. É, só de olhar pra ele dá pra se ver que é um homem de ação.
Esse homem deve ter muita história para contar. Deve ter muita história para contar. Capitão de longo curso, esse aí. Eu acho que esse sujeito nunca botou os pés no navio. Exagerado, com suas balelas cheias de mulheres. Decidi vir pra cá porque nunca vi dois lugares tão parecidos com Periperia e Razmate. Uma ilha do Pacífico onde vivi uns meses. Como náufrago. Comandante, uma bosta. Pra mim, esse sujeito não é capaz de comandar nenhuma canoa. É mentira em cima de mentira. Comandante é uma pinóia. Levante a crista, Vasco. O marinheiro jamais se dobra a tristeza. Senhor Américo, não posso ajudá-lo. Jurei nunca mais entrar numa ponte de comando. Mas é a chance de esmagar essas serpentes, comandante. Juramento é juramento. Palavra de marinheiro não volta atrás. Eu descobri tudo! Comandante, um cacete! Uma égua! Perdão, comandante. Ele não sabe o quanto lhe devemos. Persista, que conseguirá. A verdade se saberá. Quem viver, verá. Eu nunca vi descaramento igual. Mentira, andaram me enganando. Já estamos, Oceano, novamente juntos.